Então aqui nesse exemplo 1, então a gente tem 4 variáveis, 16 combinações. Aqui eu tenho A barrado, B barrado, A barrado B, AB e AB barrado. A barra aqui na apresentação do slide fica pequena, mas dá para compreender como é que a gente vai executar isso daí. Então, primeira coisa, como eu falei, verificar se tem octetos. Então aqui a gente está vendo que eu não tenho nenhum octeto, nenhuma situação. Próximo passo, verificar se eu tenho quartetos. Quarteto eu tenho aqui ao centro, ó. Isso aqui forma um quarteto. Não existe nenhum outro quarteto a formar, aí eu verifico se existem pares. Uma coisa que a gente pode executar é uma combinação por cima da outra. Então aqui eu tenho um quarteto e me tenho um par aqui embaixo. Esse 1 aqui não posso combinar com ninguém, então ele fica aí isolado. Tendo essas combinações, eu tenho assim localizado no meu mapa de Carnot. O grupo 4 é o meu isolado, fazendo linha e coluna A barrado, B barrado, que multiplica C vezes D barrado, mais o grupo 11 e 15, que é esse par. Em um par, some apenas uma variável. Então aqui some quem? B barra B, que ela aparece normal e invertido. Então vai ficar A, C, D. E no meu quarteto some duas variáveis que aparecem barrado e não barrado. Então aqui vai sumir C e linha a linha vai sumir A, restando aí BD. No exemplo 2, a gente tem o quê? Rapidamente procurando, eu não tenho nenhum octeto. Aí eu desço, quartetos, onde é que eu posso encontrar? Eu tenho um quarteto aqui e posso localizar também, ó, um outro aqui. Ah, professor, por que eu não fiz apenas um par desses dois uns aqui? Se for possível sempre optar pela combinação que simplifique mais o circuito, faça. Então aqui se eu fosse pelo par, aqui estaria certo, mas não seria o mais simplificado, porque o par eliminaria apenas uma variável. Já esse quarteto ele vai eliminar duas. E aí eu posso também, desses dois aqui, criar mais um par. Tendo então dois quartetos e um par na simplificação. O que vai me restar a equação dessa forma. Do meu primeiro quarteto vai sumir A e D. Do quarteto na horizontal vai sumir C e D. E desse par vai sumir B. Restando aí A barrado B, mais B vezes C barrado, mais A barrado CD. Aqui a gente tem o seguinte. Uma das formas é um quarteto ao centro, e então formar 4 pares ao redor. Então, essa combinação vai me dar uma equação aqui com 5 parcelas, porque eu tenho 5 combinações. Quais vão ser elas? Do quarteto, eu vou eliminar A e C, que vai restar então BD, mais desse par aqui, eu vou eliminar B, então vai ficar A barrado, C barrado D, mais desse par aqui de baixo varia o D, então eu vou ficar com A, B, C barrado, mais desse par varia B, então vai me dar ACD, mais desse par varia então o D, que vai me restar A barrado BC. Então aqui eu tenho uma equação com 5 parcelas. Se eu for tentar colocar alguma coisa em evidência aqui, talvez eu ainda simplifique mais. Mas existe uma outra forma, que é essa daí, em que eu tenho somente 4 parcelas. Ao invés de fazer o quarteto ao centro, eu faço 4 pares, englobo todos os uns, e aí eu tenho uma expressão com 4 parcelas e não 5, como da forma anterior. Se eu tenho 4 parcelas, o meu circuito é menor. Então, no exemplo 4, a gente tem, não é possível formar nenhum octeto, também não é possível formar nenhum quarteto, e aí eu vou trabalhar somente com pares. E de que forma? A gente pode fazer um par aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí trabalhar as combinações e ver a expressão final. Mas também dá para sair
dessa outra forma, tá? Utilizando as extremidades. O tamanho da equação fica o mesmo. Então, desse par vai sumir B, desse par aqui some C, desse par vai sumir D, e aqui desse par vai sumir B. Então, essa aqui é a expressão final. As expressões são diferentes? São, como eu falei já em outras vezes. Você, na simplificação, não necessariamente tem o mesmo resultado, mas elas têm praticamente o mesmo tamanho. Aqui, então, eu tenho uma expressão para obter na mapa K e saber qual é a simplificação dela. Então, essa expressão, como é que a gente vai fazer para localizá-la? Esse primeiro aqui, A barrado, B barrado, C barrado, equivale a esse primeiro quadrado, fazendo linha coluna. Então, aqui vai ser 1. Porque onde aparecer A barrado, B barrado, C barrado, eu localizo ele. Então, esse é o único quadrado. Já B barrado C, onde eu tiver combinação linha coluna B barrado C, eu vou colocar 1. Então, aqui a gente tem A, B barrado C, vai 1. Aqui em cima também B barrado C, vai 1. Já a última parcela, que é A barrado B, mesmo raciocínio. Onde aparecer A barrado B, eu coloco 1, nesse caso aqui. O restante é 0. E aí eu venho daqui para cá. Depois disso, é só fazer as combinações possíveis. Então aqui é feito um quarteto e um par nas extremidades. Apenas duas combinações, duas parcelas no final. Do quarteto, quem não muda é A barrado, e do par, quem muda é A e A barrado, restando aí B barrado C. E a gente tem ainda outra possibilidade, que é o chamado dessas condições don't care, ou condições não importam. Porque são condições em que, quando eu estiver montando o meu circuito, ou elas não existem, elas não têm como existir fisicamente, ou a combinação delas de fato não importa para o resultado. Então a gente entra na tabela verdade e no mapa K com um X. A vantagem é que esse X eu posso atribuir como 1 ou como 0, de acordo com a minha necessidade, para a melhor simplificação do circuito. Então, nesse caso aqui, eu poderia atribuir esse aqui como 0 e esse aqui como 1, e executar aqui um quarteto, me dando uma simplificação, que esse circuito aqui é igual a A, que é exatamente o que a gente pode ver na tabela verdade. Onde A for 0, aqui for 0, e onde A for 1, aqui é 1. E vai funcionar do jeito necessário. E esses exercícios aqui eu também vou deixar para fazer com vocês durante o momento síncrono, para poder ir tirando as dúvidas, assim como outras atividades.